Fala aí, pessoal do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Vamos para a nossa aula de filosofia, talvez uma das mais aguardadas, né, por vocês, que é sobre o Friedrich Nietzsche, né? Um filósofo que é dos mais importantes. O Nietzsche é um caso bastante curioso, porque como vocês podem ver aqui, né? Ele nasceu em 1844, vai morrer em 1900, ou seja, boa parte das grandes tragédias da humanidade, como a gripe espanhola, como as guerras mundiais, como a ascensão dos fascismos, o Nietzsche não presenciou, a crise de 29 ele não presenciou. Mas, muitas vezes, né, o Nietzsche ele é compreendido como esse grande arauto da destruição, arauto da depressão, né? Por mais que ele fosse, de fato, alguém que muito provavelmente hoje seria diagnosticado como uma pessoa depressiva, não sofrendo de depressão, tá? O Nietzsche ele não tem uma visão exatamente negativa das coisas. Tá? Ele tem uma visão bastante buscando desconstruir, né, aquilo que vai ser conhecido como niilismo. Talvez ele é o principal expoente, né, do niilismo, porém aconteceu um fenômeno muito estranho, né, com o Nietzsche, que ele virou assim, um autor muito comentado, virou um autor dos mais citados no século XX, né, especialmente segunda metade do século XX, e o Nietzsche começou a virar a best-seller, começou a vender muitas obras dele, tá? E muitas vezes pessoas tentando entender Nietzsche, então obras como Quando Nietzsche Chorou, Quando Nietzsche Entendeu Deus, Quando Nietzsche Fez não sei o quê, Quando Nietzsche Fez não sei o que lá, muitas das vezes usando o que hoje a gente chamaria de clickbait, né? Um termo para poder chocar, chamar atenção, explorando a obra do Nietzsche, muitas vezes sem se aprofundar no que de fato o Nietzsche entendia. Então, daí o Nietzsche é um autor que gera muita polêmica, porque ele vai abordar questões bastante fortes, aqui, obviamente, na construção do ideário ocidental, que é a questão de Deus do cristianismo. Ele vai abordar essas questões de maneira muito forte, mas Nietzsche não é tão polêmico assim quanto boa parte das pessoas imagina, sem ter contato com a obra dele. E é isso que a gente vai ver agora, galera. Aqui está uma foto, né, do Nietzsche com seu glorioso bigode, né, que na época era uma moda ali no mundo prussiano, de até então. Né? Bom, meus caros, olha só, qual o contexto que o Nietzsche está envolvido? Bom, primeiro ponto é que ele vai iniciar a sua carreira acadêmica, os seus estudos, né, buscando ali uma filosofia pré-socrática. Entender esse ponto é fundamental, tá? Que ele vai buscar entender a filosofia, que nós temos aulas aqui sobre isso, tá? Dos filósofos da física, os filósofos da natureza. Então, é aquilo pré-Sócrates. E por que ele vai buscar tanto essa filosofia pré-socrática e se aproximar muito da corrente de pensamento do Schopenhauer, que nós temos aula aqui também sobre ele? Porque ele vai discutir bastante a questão da razão, mas a razão como um aspecto negativo. Afinal, Nietzsche é um homem influenciado pelo romantismo. Né? Então, nesse momento aí da virada da primeira metade do século XIX para a segunda metade do século XIX, o romantismo, que surge como movimento ali quase que anti-racionalismo, né? Quase anti-iluminista, vai buscar uma certa base a valores mais antigos, a construção desse ideário, né? Aquilo que será conhecido depois como nacionalismo. Tá? Inclusive o próprio Nietzsche vai estar influenciado por isso, até porque ele nasce no Reino da Prússia e morre no Império Alemão, ou seja, ele vê a construção e a formação, né, da Alemanha, na qual o romantismo foi bastante importante, essa busca por esse ideário alemão, o que seria ser alemão, aquilo que é conhecido depois como pan-germanismo. Tá? Então ele vai viver esse grande embate entre romantismo e positivismo, que são dois filhos do iluminismo. Né? O iluminismo, que nós temos aula aqui sobre ele, vocês têm aula em história aqui também sobre ele, tá? Tanto no aspecto histórico quanto no aspecto filosófico, dos seus principais autores. Ele vai ter ali em Kant, né, que é o auge do iluminismo, né, como que essa razão que seria a solução absoluta, universal, planetária, para todos os problemas. Então a razão surge aí como a grande norteadora da vida humana e da humanidade. Porém, no século XIX, surgem duas correntes a partir disso. Uma é o romantismo, que vai rejeitar a razão, dizendo que a razão ela é opressiva, ela é utilizada para a dominação. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá na Escola de Frankfurt, temos aula aqui também sobre a Escola de Frankfurt, tá? Sobre como a razão ela é usada por grupos políticos e pelo Estado, tá? Para controlar os corpos e as mentes, beleza? E o positivismo, que é, digamos que,
O iluminismo levado à última potência, ou seja, seria um ultra-iluminismo. Tá? Esse termo aqui é meu, tá, gente? Então, não utilize isso em redação, por exemplo. Então, seria o iluminismo muito exacerbado, essa razão em todos os aspectos da vida, né? Na qual, em última instância, o ser humano, né, o cidadão, ele é compreendido como parte desse Estado. Então o Estado surge aí como essa grande invenção da humanidade, tá? Então todos os aspectos da vida, independentemente de qualquer coisa, são entendidos a partir de um aspecto positivista. Então tudo é ciência, tudo é cientificado, aquela crença que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade, enfim. Então surgem essas duas grandes correntes de pensamento que vão influenciar também o Nietzsche. O romantismo, uma certa aversão ao iluminismo, e o positivismo, que pega os ideais iluministas e elevam a um outro grau, né? E o Nietzsche, ele vai surgir também no contexto do idealismo alemão, tá? O idealismo de Hegel, que vai influenciar uma série de filósofos, de pensadores alemães, como, por exemplo, o Weber, que nós temos aula aqui também sobre ele, como o Marx, que temos aula aqui sobre ele também, e como o próprio Nietzsche. Então, essa questão das ideias, né, segundo o Hegel, né, essa ideia dessa nova dialética hegeliana, ela vai influenciar uma série de pensadores. Então, esse idealismo alemão ele é muito importante também quando o Nietzsche ele fala sobre valores, ele fala especialmente sobre a construção desses valores, bebendo também da fonte do idealismo de Hegel. Posteriormente, lá no século XX, o Nietzsche, como eu falei, ele vai virar esse popstar já no pós-mortem, né? O Nietzsche morre em 1900, e ele vai ter grande influência, ele irá influenciar a escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, né? Mas que vai abordar essa questão do controle dos conceitos, né? Do controle epistemológico, de como que isso levou à barbárie, levou à destruição, tá? Então é uma escola que vai criticar, por exemplo, o positivismo, né? Ele também vai influenciar muito a psicanálise a partir do momento que ele aborda essas questões das mentalidades, né? Da construção do ser humano como ser, tá? Quando ele aborda a questão da influência dos valores morais cristãos, como é que isso influencia nos corpos, na vida das pessoas. Então o Nietzsche, tá? Ele é dos autores mais influentes, tá? Mas também é importante entender Nietzsche a partir do mundo em que ele vivia, tá? Além disso, porque o próprio Nietzsche ele vai ser um homem bastante inquieto, então ele vai morar algum tempo em Paris, algum tempo em Londres, vai caminhar pela Europa, em Viena, né? Da época Prússia, posteriormente a Alemanha, e muitas fontes dizem que o Nietzsche, no final da vida, ele já estava envolto na loucura. Então o Nietzsche, no final da vida, ele termina a sua vida louco, né? Ou tendo acessos de loucura, enfim, né? E para vocês entenderem melhor um pouco da loucura, vejam aqui a nossa aula sobre Foucault, que ele aborda muito esse aspecto, né? Vai ter algum episódio, né, que o Nietzsche vê um cavalo sendo espancado na rua, e ele abraça esse cavalo, começa a chorar e pede perdão pela humanidade. Naquilo que é tido para alguns como episódio de loucura, para mim é simplesmente alguém fazendo a coisa correta, né? Senão hoje nós não teríamos, por exemplo, a questão da causa animal. Mas enfim, então tem todos esses episódios sobre a vida do Nietzsche, daí a vida dele ser tão mencionada, tão falada, despertar tanta curiosidade, que é uma vida muito complexa, uma vida muito cheia de altos e baixos, cheia de nuances, cheia de coisas muito particulares, mas que vai influenciar, obviamente, aí o maior autor, né, do niilismo. Beleza, galera? As principais obras do Nietzsche vão ser Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, talvez essa seja a principal obra dele, junto aí com o Anticristo, tá? Genealogia da Moral, o Anticristo que eu já falei com vocês, e Crepúsculo dos Ídolos, e cuidado, de novo, para não interpretar o Nietzsche de maneira superficial. Ele aborda o Anticristo, ele não está falando do conceito bíblico de Anticristo, mas ele está falando de uma ressignificação de valores, como a gente vai ver agora. Então, se acalme. Vamos lá, galera. Vamos começar a entender o Nietzsche aqui pela questão do pensamento pré-socrático dele, tá? Bom, o Nietzsche ele vai entender a humanidade por dois aspectos, bebendo aí da mitologia grega, né? Sobre Apolo e sobre Dionísio. Apolo, que seria o deus do saber, né? O deus da cura, o deus que representaria ali a luz, né? E Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da embriaguez, deus das festas, da loucura, enfim. Então ele vai falar que o ser humano ele tem características apolíneas,
ligadas a Apolo, e dionisíacas, ligadas a Dionísio, que isso traria um equilíbrio à humanidade básica dos seres. Então, Apolo simbolizaria a luz, a harmonia e a ordem, por outro lado, Dionísio simbolizaria a embriaguez, a exuberância e a desordem, como assim, digamos que as suas obrigações, né, como deuses, o que esses deuses têm ali, são patronos de quê? Né? Só que, a partir de Sócrates, aí, por isso que eu falei para vocês que era importante guardar essa informação de que o Nietzsche ele vai beber muito da filosofia pré-socrática, vai criticar Sócrates, porque ele fala que Sócrates é o autor que muda tudo isso quando passa a abordar a questão da dialética e da questão do conhecimento, tá? Da epísteme, daí até o termo epistemologia, né? Estudo do saber, que a partir de Sócrates, a humanidade cada vez mais ela se torna apolínea e ela deixa de lado o seu aspecto dionisíaco. Agora, isso seria algo necessariamente ruim? A princípio, não. Porém, a evolução que se dá disso é o homem perdendo a sua essência. Então, para Nietzsche, o homem ele é um ser animalesco no sentido natural da coisa, mas ele também tem a questão intelectual. Então, o homem seria um equilíbrio, né, acerca disso. Nem animalesco, nem completamente racional, né? Então, o homem seria, na verdade, uma conjunção desses dois aspectos, o aspecto de Apolo e o aspecto de Dionísio. Só que, a partir do Sócrates e do nascimento da filosofia, da primeira grande corrente filosófica, né, que é a corrente, o nome já diz, socrática, o ser humano abordou esse aspecto dionisíaco e começou a se perder, digamos assim, nessa busca incessante pela razão. Então, a grande questão para Nietzsche é essa busca desenfreada, essa razão, que para ele é uma razão completamente abstrata, uma razão inalcançável, mas que vai nortear os rumos da humanidade desde Sócrates. Tá? Daí ele aborda esse aspecto numa outra obra dele, o Anticristo, tá? Na qual ele vai fazer uma grande crítica à cristandade e ao cristianismo, especialmente esse modelo de sociedade, a sociedade ocidental, né? Por mais que eu não goste muito desse termo, mas faz ali algum sentido, né? O Ocidente, a partir de uma definição da Europa Ocidental, né, é construído a partir de uma moral cristã. Moral cristã católica ou moral cristã protestante, mas, acima de tudo, uma moral cristã baseada em preceitos bíblicos. Então, o Nietzsche ele vai dizer que esse modelo cristão, tá, ele é muito negativo. Não necessariamente por causa de Cristo, por causa de Deus. Não é esse o ponto. A questão é como esses valores são utilizados para a questão da dominação. Então, Nietzsche não era, né, nenhum ateu, uma pessoa com raiva de Deus ou raiva de Jesus, muito pelo contrário. Tá? Ele entende, sim, que tanto Jesus quanto Deus têm uma relação importante com a beleza do homem, a gente vai entender isso já. Então, o título da obra, Cuidado com a Interpretação Equivocada, beleza? Ele vai falar que essa moral cristã que se estabelece era uma moral bastante negativa e que ela foi utilizada, tá, em muitos momentos para a dominação, como eu ia falar, por exemplo, das cruzadas, em que muitas pessoas mataram em nome de Deus, como, por exemplo, da caça às bruxas, né, que muitas pessoas mataram em nome de Deus, ou como, por exemplo, mesmo da própria Santa Inquisição, que muitas pessoas mataram em nome de Deus, ou da colonização, que você entendia o outro como um bárbaro, né? Então, franceses, ingleses, espanhóis, portugueses mataram também, supostamente, em nome de Deus. Ou também as próprias guerras de religião, as guerras protestantes, né? A guerra de 30 anos talvez seja a maior delas, em que cada um dos lados entendia ali como um enviado de Deus, então se matou em nome de Deus também, com o próprio imperialismo do século XIX, né, essa ideia de levar a civilização cristã à África e à Ásia, a parte da América, se matou em nome de Deus também. Ou seja, ele vai falar que esse modelo de sociedade cristã se utilizou do nome de Deus, da prerrogativa de Deus e de Jesus, ou seja, é quase que algo incontestável, tá, para poder dominar-se civilizações, povos inteiros e praticar os crimes mais nefastos. Tá? Então essa é a grande crítica dele, especialmente as instituições religiosas que vão estabelecer a ideia de pecado. Tá? E o que seria o pecado para ele? O pecado seria nada mais do que o seu dionisíaco se manifestando, ou seja, algo que é natural. Só que a ideia de pecado ela seria criada justamente para ser oferecida a salvação.
Ou seja, a dominação ela se daria pelo medo, né, da danação, pelo medo da condenação a um inferno ou alguma coisa parecida com isso. Então a igreja, as instituições religiosas de forma geral, elas oferecem a ideia de pecado, falar isso aqui não é errado porque vai acontecer com aquilo. E como por muitas vezes a igreja ela deteve o monopólio do saber, o monopólio do conhecimento, as pessoas elas eram dominadas por aquilo e meio que não tinham para onde fugir. Tá? Então essa ideia instituída em Nietzsche de que a salvação nada mais é do que o instrumento de dominação a partir de um medo já criado é o que ele fala sobre o anticristo. Vocês podem ver que o nome da obra não é o anti-Jesus, é o anticristo. Tá? E ele fala que, nas poucas vezes, essa dominação se dá de maneira tão forte na sociedade que as pouquíssimas vezes em que os seres humanos conseguem ser o que eles são é quando se sonha. Daí se fala muito sobre a realidade dos sonhos. Os sonhos, eles são reais. Os sonhos, eles são a verdade. Os sonhos, eles são o Apolo e o Dionísio se manifestando. Mais o Dionísio, já que a sua vida, né, quando você está acordado, ela é muito mais apolínea. Então, o Dionísio, ele consegue escapar durante os sonhos. Então, os sonhos, de fato, seriam a realidade. Beleza? E talvez a questão mais polêmica de todos é quando o Nietzsche aborda sobre a morte de Deus. Tá? E o que seria essa morte de Deus? É que ele fala que os seres humanos, por se utilizarem o nome de Deus, lembrando que isso, galera, é pecado, né? Segundo a própria Bíblia. E utilizar o nome de Deus em vão é um dos 10 mandamentos que não se deve fazer. Mas, enfim, né? Então, quando se utiliza o nome de Deus e essas ações elas causam morte, elas causam destruição, violência, tá? Nada mais é do que a própria humanidade matando Deus. Esse Deus primordial, que seria esse Deus que seria puro e belo, ou seja, a manifestação primária do ser humano. O ser humano, seu estado natural, ele seria puro e belo e seria nada mais do que o reflexo de Deus, como a própria, né? Bíblia diz, de novo recorrendo à Bíblia, né? Então vocês podem ver que o Nietzsche, em muitos aspectos, ele não é um autor necessariamente radical ou, né, que prega o fim do cristianismo ou de Deus, ou enfim. Ele fala que o ser humano ele não está, a sociedade de forma geral, ela não está se apegando ao Deus de verdade, a esse Deus da criação, da beleza e da pureza dos seres humanos, da humanidade de forma geral, e que essa nova ideia de Deus criada pelo cristianismo é o que está matando esse próprio Deus primordial, ou seja, seria um Deus falso, um Deus criado, um Deus idealizado, que não respeitaria esse Deus primordial. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre o niilismo, lembrando que nós temos aula sobre o niilismo como corrente de pensamento, então aqui nós vamos abordar meramente o aspecto de Nietzsche sobre isso, tá? O niilismo, que seria o niilismo, né, que seria aquela forma de se distanciar dos dogmas da sociedade, construindo uma nova moral, lembrando que para Nietzsche esses dogmas são os dogmas cristãos, então ele deveria se criar uma nova moral, uma nova sociedade a partir, tá, dessa base cristã, ou seja, ressignificando esses valores, beleza? E o Nietzsche ele vai entender o niilismo de duas formas, o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo, que seria mais próximo à obra de Schopenhauer, ele vai se basear na descrença. Ou seja, que você percebe que aquela moral cristã que se estabelece, ela é opressora, ela é dominadora, ela é controladora, porém, você aceita simplesmente isso ou você não consegue reverter, tá? Já que você não propõe uma mudança de valores, uma ressignificação de valores, e para o Nietzsche, acima de tudo, o niilismo é uma ressignificação de valores, ou seja, é o pontapé inicial para um novo modelo, para uma nova construção de sociedade. Então, a corrente que o Nietzsche faz parte seria o niilismo ativo, na qual se fará uma crítica ao cristianismo e ele vai tentar destruir valores morais. Mas que valores morais? Dessa moral cristã, propondo alguma coisa nova e ressignificando esses valores até então. Então o niilismo, galera, o niilismo não é algo depressivo, algo de sofrimento. Não, o niilismo ele é um soco de realidade. Ou seja, para você entender tudo que está errado no mundo e tentar buscar alguma coisa nova. Tá? Bom,
já finalizando aqui a nossa aula, meus caros, a gente vai para uma outra obra bastante importante de Nietzsche, que é o Assim Falou Zaratustra, tá? Que ele vai justamente falar sobre quem seria esse homem, né, que possibilitaria essa ressignificação de valores, esse niilismo ativo, quem seriam as pessoas para poder propor essas ideias, tá? Essa pessoa seria o conceito do super-homem, né? Ou seja, ele fala que o homem, mesmo estando sob essa moral cristã, ele sempre possuiu uma vontade de transformação, uma vontade de potência, tá? Onde isso é cortado é a partir de Sócrates, e a coisa vai se desenrolando, essa busca pela verdade, essa verdade inalcançável, até que chegam ali a filosofia medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, temos aula aqui sobre eles, na qual a verdade é confundida com Deus, tá? Intencionalmente, tá? E a coisa vai se desenrolando a partir de então, chegando até o iluminismo do século XVIII, que seria a razão necessariamente como algo inerente ao homem, né? E como a solução de todos os problemas, beleza? Então, que o homem já tendo em si, inerentemente, mas não consegue pôr isso para fora pela dominação estabelecida por ele, por essa moral cristã, o homem já tendo essa vontade de transformação e potência, alguns, tá, serão esse famoso super-homem, tá? Se valendo aí do niilismo, dessa corrente filosófica de mudança. Então, esse super-homem, ele consegue passar por todo esse processo, entender tudo o que está acontecendo, a origem, como se deu essa construção de valores, essa moral cristã, e consegue propor alguma coisa nova, fugindo dos ismos. O que seria um ismo? Seriam conceitos pré-estabelecidos, né? Vocês podem ver que muitos dos conceitos que nós estabelecemos aqui tem o ismo no final, né? Niilismo, romantismo, positivismo, realismo, né? Enfim, então o ismo, esse sufixo, ele dá a ideia de conceito, tá? Então esse super-homem, ele consegue fugir dessa armadilha, dessa prisão dos conceitos, conseguindo avaliar a sociedade de maneira mais clara e oferecendo alguma coisa nova. Então o super-homem seria quase que ali seria quase que uma figura divina, né? Levando a humanidade, propondo à humanidade um novo caminho. Então seria quase que esse super-homem fosse uma releitura de Jesus, o salvador da humanidade, né? Os salvadores, no caso, oferecendo ali uma nova leitura para fugir dessa moral dominadora, tá? Dessa prisão estabelecida até então pela moral cristã, pela sociedade que se derivou a partir disso. Beleza, meus caros? Tranquilo? Então é isso. Valeu, tamo junto. Abraço. Valeu!